turma 2001, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Nossa aula de hoje, do dia 14 de agosto de 2020, vamos continuar a falar sobre o iluminismo, continuação da nossa aula de ontem. Lembrando que o iluminismo foi um movimento de ideias desenvolvidas no século 17 e 18. O iluminismo ele surgiu na França, tá? E propôs o domínio do pensamento racional sobre o teocentrismo, porque antes, né, tudo era voltado para a religião. O Deus estava no centro de todas as explicações. Então, por isso o nome é teocentrismo. E esse pensamento ele predominava na Europa desde a época medieval. E, de acordo com os filósofos iluministas, esta forma de pensamento tinha o propósito de jogar luzes nas trevas em que se encontrava grande parte da humanidade. Tá? Aí eu coloquei aqui as imagens, né? A qual retrata esse período, aqui os estudiosos, porque sabemos que esse período do iluminismo vai mexer com o pensamento, né? Vai focar aí na razão, na racionalidade e deixar o teocentrismo de lado e ir para o antropocentrismo, o homem como centro. Por quê? Porque os iluministas eles acreditavam que pela razão a humanidade chega ao conhecimento. E por vez, né, a partir desse conhecimento, é o que realmente levaria inevitavelmente ao progresso, tá? Então, por isso, né, os iluministas vão defender a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas religiosos e principalmente ao absolutismo. O pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar, tá? Esse movimento ele promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais que vão estar baseadas na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo ele teve o apoio da burguesia, porque os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns e até mesmo de alguns reis e rainhas, tá? Aí eu coloquei aqui alguns princípios do iluminismo. Universalidade, que visava todos os seres humanos sem barreiras nacionais ou éticas. E a individualidade, cada um é único. E a autonomia, aonde os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem a interferência da religião ou da própria ideologia, como as crenças, as tradições e os mitos. O modo de pensar dos iluministas vai se difundir por muitos países da Europa, tá? Cresceu, expandiu. Manifestou-se na Holanda, na Inglaterra e na França, onde se tornou-se uma doutrina na França. Seus pensadores não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma em relação aos pensamentos, tá? E interessante falar que essa crença que eles tinham do progresso constante da humanidade vai ser uma ideia-chave do iluminismo. E com o tempo, essa ignorância, o obscurantismo e a superstição, que eram frutos da irracionalidade, iriam ceder lugar ao esclarecimento, ou seja, as luzes. Para os iluministas, o triunfo da humanidade era uma certeza. Daí o otimismo que caracterizava esse movimento, tá? Porque os iluministas, eles acreditavam que o mundo ele era regido por leis naturais. Então era necessário conhecer essas leis, que eram um sinal de progresso, e daí com que vão se dedicar à ciência, que vai resultar em importantes descobertas científicas, tá? E por fim, né, ele também é contra o antigo regime. O que era o antigo regime, como nós falamos? A questão do absolutismo. Eram as monarquias absolutistas em que o rei, a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégio.
E os iluministas vão ser contra esse absolutismo aos privilégios da nobreza e do clero, e principalmente a intolerância religiosa e a falta de liberdade de expressão. Agora, tá? Lembrando também, né, que eles vão defender a questão de um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade nacional central com poderes bem definidos e limitados e uma ampla margem de liberdade civil. E aí, agora para a gente exercitar o que nós acabamos de estudar, você vai elaborar aí no seu caderno apenas 15 perguntas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar. E te convido também a você não esquecer de entrar lá no Google Class para tirar as suas dúvidas e fazer as correções necessárias. E principalmente, né, fazer aí as tarefas a qual estão sendo passadas para vocês e tirem as suas dúvidas. Na nossa próxima aula nós vamos continuar a falar sobre o iluminismo, vamos falar sobre os principais pensadores iluministas que vão ocupar aí, né, em várias áreas do conhecimento, tá? Nós vamos falar sobre eles na nossa próxima aula. Um beijo grande, bons estudos, fiquem com Deus e um excelente final de semana para vocês. E até a nossa próxima aula.